De volta com o programa TV Câmara Entrevista, a pauta hoje é desigualdade social, programas de distribuição de renda, ofertas de qualificação, reforma agrária, porque ainda não conseguimos alcançar a igualdade social que nós merecemos, o que procuramos responder. Esse é o assunto que a gente procura responder hoje aqui no TV Câmara Entrevista, e a nossa convidada é a professora Mônica Carniello, ela que é doutora e também estuda esse assunto. Professora, falamos um pouquinho de alguns avanços que tivemos nos últimos anos com relação à situação de desigualdade social, mas por que será que ainda é tão sensível, né? Por exemplo, tivemos uma crise nesse ano e mesmo assim parece que descemos já alguns degraus que já havíamos subido, né? Como que a senhora vê isso? Olha, é muito difícil avaliar o retorno dos programas sociais num tempo histórico curto, né? Então, são programas que demandam, aliás, por isso mesmo que eles demandam que sejam políticas de Estado e não de governo. Quer dizer, num período de 4 anos ou de 8, né, no máximo, os efeitos eles aparecem, mas talvez seja cedo para avaliar o quanto eles serão perenes, né? Então, acho que nós temos exemplos de políticas sociais elogiadas, né, ao longo do mundo, que se tornaram até referência, mas elas ainda são políticas pontuais que têm seu efeito, mas que não geram ainda uma reestruturação do modelo de funcionamento da sociedade, né? Então, essas reestruturações, elas passam por decisões mais fortes, mais difíceis de serem operacionalizadas, que, conforme eu comentei já, reforma tributária, para fazer uma taxação progressiva conforme renda, que isso não ocorre aqui no Brasil. Passa por uma reforma também da distribuição territorial, a questão da reforma agrária é uma outra questão, que você desconcentra capital, né? E associada a algumas políticas que nós já estamos vendo. Então, acho que eu gosto muito de um programa que faz parte dessas políticas sociais, que é o programa Mulheres 1000, que ataca exatamente nessas fragilidades, não só da desigualdade social, mas a desigualdade social associada à desigualdade de gênero, né? Então, são programas de capacitação para mulheres em situações de fragilidade social, tem que atender alguns critérios, né? E elas passam por qualificação profissional, né? Eu também tive a oportunidade de acompanhar uma pesquisa de uma das aplicações desse programa também na Imperatriz do Maranhão, e a gente vê que as mulheres que passam por esse programa, algumas conseguem um aumento de renda, todas a curto prazo? Não. Mas elas conseguem ter consciência da sua situação. Isso gera um empoderamento e gera aquela perspectiva, né, de pensar sobre sua vida e começar a agir, né? Então, isso é bem interessante. Enfim, a ideia é manter a longevidade dessas políticas, né, independente independente de governo, e sim como uma atitude de Estado. Professora, a senhora falou na mudanças em tributações, né? Um dos temas polêmicos que se debate sobre esse assunto é a taxação de grandes fortunas, por exemplo, no nosso país, né? Essa talvez seria uma medida também positiva? Seria um dos caminhos, isso o Piketty, que fez aquele estudo em escala global, que não incluiu o Brasil por falta de dados falta de acesso a dados sobre a questão da tributação e da receita, mas ele demonstra claramente que esse acúmulo de capital e que na prática se resume em acúmulo de grandes fortunas, ele impacta diretamente na distribuição de renda, né? Então, isso seria uma das medidas necessárias para ter uma tributação mais justa. Outra medida, talvez, seria o capital, taxar o capital resultante de investimentos financeiros, né? Então, aqui, o que é taxado? É taxado o salário, né? O capital resultante, por exemplo, que acionistas recebem, já foi taxado na empresa, e aquilo que eles recebem não é compreendido como renda pessoal, né? Mas é uma renda pessoal. Então, isso talvez seria uma outra medida que poderia tornar o sistema tributário mais justo, né? E aqui na nossa região, professora, pelos estudos que a senhora tem feito, essa desigualdade, ela tem aumentado ou ela tem diminuído aí seguindo o ritmo brasileiro?
Olha, ela tem, eu não sei dizer se ela tem aumentado ou diminuído, mas eu sei dizer de algumas distorções que nós temos. Aliás, nós temos uma base de dados pública interessantíssima, que chama o Portal Data Social, que agrupa dados de diversos órgãos estatísticos, em escala federal, estadual, com essa perspectiva de ter dados concentrados em um único local para decisão de políticas públicas, né? Então, por exemplo, no caso de Jacareí, a gente consegue ver a quantidade de pessoas que estão numa situação de abaixo da linha da pobreza, né? Que os critérios são variáveis, né? O critério global abaixo de $2 por dia, que no Brasil, se não me falha a memória, a renda per capita abaixo de R$70 ou menos. Então, a gente tem, vou falar um número aproximado, mas cerca de 800 pessoas vivendo nessa situação aqui em Jacareí. Só que isso eu estou falando de extrema pobreza, né? Então, o que a gente pode observar na região é que a desigualdade ela é evidente, ela é latente. A gente tem a desigualdade intramunicipal, né? Se pegar um território intraurbano, a territorialização das cidades brasileiras ela é muito marcada, né? Pela desigualdade. A gente tem os territórios muito demarcados. E nós temos a desigualdade intra-regional. Então, se nós compararmos os 39 municípios da região metropolitana do Vale, as distorções são claras, são evidentes, né? E apesar dessa movimentação da região metropolitana, ainda precisamos de um projeto que pense o desenvolvimento em escala regional, não em escala local. Isso é uma outra questão importante de políticas públicas, porque se pensa de forma muito localizada. Então, um determinado município vai resolver o seu problema, por exemplo, de moradores de rua e, enfim, aí faz alguma medida que faz com que os moradores de rua se desloque para o município vizinho. Não resolveu nada, né? Pega de uma cidade e leva. Não resolveu nada. Resolveu as estatísticas locais, mas os dados nunca podem ser analisados sob uma perspectiva, né? Então, são medidas de higienização social e não de diminuição de desigualdade social, né? Mas, enfim, nós temos disparidades gritantes aqui entre os municípios e nas regiões intraurbanas também. Dá para a gente falar qual é o município que tem maior desigualdade ou um índice? Existe algo do tipo? Olha, assim? A gente tem que sempre avaliar um conjunto de dados. Então, a gente teria que avaliar um conjunto de dados. Se a gente pegar um dado só, por exemplo, o PIB, São José dos Campos, Jacareí, Pinda, mas é insuficiente para a gente avaliar, né? Então, teria que fazer uma análise mais detalhada para verificar a combinação dos dados. Então, a renda média, acho que o indicador fundamental para a gente avaliar essa questão é qualidade de vida, tem um conjunto, né, de fatores que interferem na qualidade de vida. Então, acho que demanda uma análise mais detalhada para conseguir te dar essa resposta. Certo. Professora, um dos assuntos que envolvem, a gente deu uma pincelada por ele, um dos assuntos que envolve a desigualdade é a questão das terras, a questão da falta de reforma agrária. Uma reforma no Brasil vem acontecendo bem devagarinho, muito devagarinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. A gente ainda falta muito para alcançarmos aí uma divisão igualitária das terras, né? Parece que a gente sente que a maioria das conquistas que o trabalhador faz, que a população mais humilde faz, é realmente através de muita luta, né? de ocupações, de fazendas ou algo do tipo. Como que você vê isso? Essa questão da distribuição da terra no meio rural, vamos dizer assim, ela está diretamente ligada a essa questão do capital. Quer dizer, a gente pega os pequenos produtores, a agricultura familiar ela só sobrevive por conta de políticas públicas. Ela não consegue se manter sem esse apoio. Mas todas as políticas, diretrizes, elas são feitas para privilegiar o grande agricultor, vamos dizer assim, as empresas, né, que investem. Então, para quebrar isso, é uma situação bastante complicada, por isso que até hoje a gente enfrenta esse conflito. Então, eu não sei apontar uma solução, mas é algo que está diretamente ligado ao modelo econômico, né? E aí, pensando na questão do modelo econômico, demanda uma mudança de mentalidade. Ninguém está dizendo aqui que geração de renda, que a economia não é um dos fatores importantes, ela é fundamental para manter uma
enfim, um país funcionando e dar qualidade de vida para as pessoas. Mas, por exemplo, o nosso empresariado, ele tem uma mentalidade muito de trabalhar com uma ideia, um modelo estreito da economia. Vamos dar um exemplo. Qual que é a lógica dos modelos que a gente aprende nas faculdades de administração? Tá? Cortar custo. Onde você corta custo? Um dos melhores lugares para cortar custo é na mão de obra, né? Então, precarizando salário. Só que ao precarizar salário, o que você está fazendo? Diminuindo o mercado consumidor. Então, as empresas acabam dependendo de uma faixa de consumo pequena, né? E todos brigam por aquele mesmo público. Será que com uma distribuição de renda melhor, ou seja, com salários maiores, você está aumentando o poder de consumo das pessoas, então tem mais gente para consumir, isso incentiva a produção, né? Então, tem algumas lógicas assim, que são muito difíceis de serem quebradas, mas que estão instituídas, né? E isso eu vejo, inclusive, nos discursos, na própria formação das pessoas. Formação universitária, é difícil, por exemplo, quebrar com essa lógica para quem está no curso de administração, por exemplo, né? Então, acho que isso demanda também até, inclusive, uma interdisciplinaridade entre as áreas para fazer esses intercâmbios e pensar nesses novos modelos. Professor, você falou um negócio interessante, eu queria saber a sua opinião. E como que a senhora vê essa política que existiu aí nos últimos anos de incentivo ao consumo, de crédito facilitado, né? Isso acabou fazendo com que muitas pessoas tivessem acesso a bens de consumo que antes as pessoas não tinham acesso em contrapartida a isso, a partir do momento que houve uma quebra desses créditos facilitados, a gente teve uma economia invertendo um pouco, a gente muito dependendo disso, né? Tem que tomar cuidado que, assim, desigualdade social você não combate apenas com inserção ao consumo, né? Ok, é um ponto importante, só tem que ter lastro econômico para isso, né? É um ponto importante, mas você não combate, né? Porque a desigualdade social vai se manifestar também em outras situações socioculturais que o acesso ao consumo talvez até deixe até mais latente, né? Então, tem a questão do hábitos, né, que o Bourdieu fala muito. Então, você adquire um bem, mas você não adquire facilmente, ou não com a questão financeira, os hábitos culturais, o vocabulário, as oportunidades sociais do outro grupo, né? Então, foi uma política, não vou dizer equivocada, mas que se perdeu a mão, né, no caminho e que, por si só, não resolveria, né? Então, até então, o grande discurso era a tal da classe C, né? Mas alguém que acorda de manhã, pega um ônibus 5 horas da manhã, fica 2 horas dentro do ônibus, vai trabalhar para ganhar um salário de R$ 1.500 para poder comprar alguma coisa a crédito, não é classe média. Não é classe média. Acho que o Gessé Souza, um sociólogo que fez um estudo bastante pertinente sobre a questão social brasileira recente, e ele identificou esse grupo como grupo de batalhadores, né? Então, houve talvez uma empolgação de que só isso resolveria, né? Mas era uma política que não teve lastro econômico, né? E, enfim, não fundamentada em outros aspectos importantes, né? Que impactariam, talvez, uma diminuição da desigualdade social. E depois uma política também que acabou impactando nos cofres públicos também, né? Por deixar de recolher alguns impostos. Sem dúvida alguma, né? Então, quer dizer, enfim, não foi eficaz, né? Professora, e me diz uma coisa, a desigualdade social no nosso país, ela também explica um pouco os índices de violência acentuado? Qual que é a ligação que nós podemos fazer entre desigualdade e violência? Existe uma relação direta, sim, porque, enfim, ninguém quer se sentir excluído. Quem que quer se sentir excluído, né? E existe uma leitura enviesada, vamos dizer assim, de quem está numa situação econômica privilegiada, de que, então está tudo bem. Se houvesse uma desigualdade social melhor, você não teria que pagar condomínio e viver entre muros, né? Se houvesse uma distribuição de renda melhor, você não teria que manter 2, 3 carros, estou exemplificando aqui, hipoteticamente, para poder se deslocar de um local a outro. O transporte público seria
usado por todos ou acessível a todos, né? Então, existe sim, porque a desigualdade econômica e, consequentemente, vai impactar na desigualdade social, acaba criando trincheiras sociais simbólicas, né? Onde você pode circular, onde você não pode, né? E isso para ambos os lados. Então, quem está numa situação econômica privilegiada acha que está privilegiado, mas está vivendo numa sociedade com problemas do mesmo jeito. São outros tipos de problemas, mas está vivendo numa sociedade enfim, que tem uma relação estranha com aquilo que é público, né? Aquilo que é público não é de todos. Então, aqueles que podem pagar pelos bens e serviços privados acham que estão numa situação de privilégio, mas, na verdade, estão numa situação de exclusão diferente, óbvio, talvez menos frágil socialmente do que aquele que não pode. Mas está todo mundo excluído, né? Professora, e a gente ainda vive numa sociedade muito avulsa aí a conversar até sobre o tema desigualdade social, falar sobre isso. A gente está vivendo um momento de muita divisão na opinião ideológica, né? Uhum. Se você é a favor aí de igualdade, já é rotulado petralha, já é rotulado comunista, uhum, né? Como estimular a conversação sobre esse tema, ou o que a sociedade em si pode fazer para a gente tentar diminuir um pouco a desigualdade, ou apenas tentar pelo menos conscientizar todas as pessoas da necessidade de lutarmos por um país mais igual? Eu acho que a gente pode ver esse momento desse furor político, né, de duas maneiras. Por um lado, é um pouco assustador, porque a gente está vivendo as leituras são muito simplistas, muito dicotômicas, né, e um quer desabonar o discurso do outro, né. Por outro lado, essa temática, ainda que com limitações, entrou na pauta de discussão. Então, acho que qual que é o caminho? O caminho é instrumentalizar a população para fazer esse debate. Então, professores, gestores públicos, enfim, líderes de opinião em geral, conduzir esse debate no sentido de tirar esse rancor entre as oposições e mostrar que tem um monte de coisa no meio. A sociedade é complexa, né? A sociedade é muito mais do que de um lado ou outro. Então, acho que o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser isso, né? Então, acho que as pessoas que têm essa função social, esse papel social, puxar o debate, que é importante que esteja, enfim, que seja de interesse de toda a população, porque é muito fácil você inibir um discurso, né? Falar de religião, política, futebol não se discute. Quer dizer, não se discute, não deixa as coisas como estão. Lógico que se discute, né? Mas tem que ter essa instrumentalização para gerar uma discussão saudável e não de rancor. Agora, essa discussão dicotômica que nós estamos observando é exatamente a expressão da desigualdade social. É uma luta de classes, né? Então, aqueles que tiveram um certo favorecimento, não no sentido pejorativo, mas que foram beneficiados com a situação política, independente de governo, de nada, eles têm um posicionamento. Aqueles que tiveram seu status quo social ameaçado estão do outro lado oposto. Então, essa dicotomia, essa briga política que está acontecendo, ela reflete exatamente essas trincheiras sociais simbólicas que se formam em função da desigualdade social. Professora, eu tenho só um minuto para o programa, vou te colocar numa saia. Não, a gente está vivendo um novo governo, existe daqui para frente, né, com o impedimento da presidente Dilma, existe uma perspectiva, na sua opinião, de alguma melhora com relação à desigualdade social, ou existe algum risco para os avanços que já foram feitos? Como que você vê isso? Eu gostaria de conseguir responder isso com mais certeza, né? Não vou fazer previsão nenhuma, mas eu vou fazer eu gostaria de fazer uma demanda que houvesse no mínimo uma manutenção ou não se fosse desviado o foco das políticas sociais. Tá certo. Professora, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, foi muito esclarecedor conversar sobre esse tema. Eu que agradeço. Obrigado, professora. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas se você gostou desse programa, não deixe de conferir esse e outros temas lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lembrando também que temos a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/TV Câmara Jacareí. Lá você fica por dentro de toda a programação aqui da TV Câmara. Eu espero que você tenha gostado do tema do programa. Obrigado pela companhia e até a próxima.